De um lado, uma criatura que carrega força bruta, combinada com inteligência, estratégia e um instinto protetor extremamente desenvolvido. Do outro, uma força da natureza tão absurda que parece ter sido criada sem limites. Não é apenas uma luta, é um choque entre dois caminhos evolutivos completamente diferentes. E a pergunta que não quer calar é simples, mas inquietante. Quando inteligência encontra força esmagadora, quem vence? Mas antes da gente mergulhar nesse confronto que beira o impossível, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque aqui você não só assiste, você entende a natureza como ela realmente é. Agora presta atenção, porque a partir daqui tudo muda. Vamos começar pelo gorila. O gorila, especialmente o gorila das montanhas, é frequentemente mal interpretado. Muita gente olha para ele e vê apenas um animal grande, forte e relativamente pacífico. Mas essa visão está longe da realidade completa. Um macho adulto conhecido como silverback pode ultrapassar os 200 quilos com facilidade. Mas o número na balança não traduz o que realmente importa: a densidade muscular. O corpo do gorila é compacto, pesado e incrivelmente eficiente. Cada movimento dele carrega uma quantidade de força que para nós é praticamente incompreensível. Estudos estimam que um gorila pode ser de 4 a até 10 vezes mais forte que um ser humano adulto. E isso não é uma força de exibição, não é estética, é uma força funcional, construída ao longo de milhões de anos para escalar, puxar, quebrar, defender. Seus braços são longos, extremamente robustos, com uma envergadura que pode ultrapassar 2 metros. Isso dá ao gorila algo muito importante em combate: alcance e controle. Ele consegue agarrar, puxar e dominar com uma eficiência assustadora. A mandíbula também não deve ser subestimada. Uma mordida do gorila pode ultrapassar 1000 PSI. Isso significa que ele tem capacidade de esmagar ossos, rasgar carne e causar danos profundos em um único movimento. Mas existe algo ainda mais importante do que tudo isso: o gorila pensa. Dentro do reino animal, ele está entre os mais inteligentes. Ele reconhece ameaças, avalia situações e toma decisões. Ele não entra em combate de forma cega, ele observa, reage, ajusta. E antes mesmo de atacar, ele intimida. O famoso ato de bater no peito não é apenas espetáculo, é comunicação, é aviso. É uma tentativa clara de evitar o confronto físico através da demonstração de poder. Mas quando essa intimidação falha, o comportamento muda completamente. O gorila não luta por esporte, ele luta para eliminar a ameaça. Agora vamos mudar completamente de escala, porque se o gorila representa força com consciência, o outro lado dessa equação representa força absoluta. O urso de Kodiak. Esse animal não é apenas grande, ele está em outro nível. Um macho adulto pode ultrapassar facilmente os 600 quilos. Em alguns casos, pode chegar ainda mais longe. De pé, ele pode atingir quase 3 metros de altura. Mas não é só o tamanho que impressiona, é a composição desse tamanho. O corpo do Kodiak é uma combinação brutal de músculos, ossos densos e uma camada espessa de gordura que funciona como proteção natural. Isso significa que ele não só aguenta impactos, como absorve grande parte deles. As patas dianteiras são armas por si só. Um único golpe pode quebrar ossos grandes com facilidade. Não estamos falando de um impacto leve, estamos falando de uma força que pode desestabilizar completamente qualquer adversário. As garras são longas, curvas, chegando a mais de 10 centímetros. Elas não são apenas ferramentas para escavar ou pescar. Em combate, funcionam como lâminas naturais, capazes de rasgar profundamente. A mordida do Kodiak não pode ser a mais forte do reino animal em termos de PSI puro, mas isso pouco importa, porque ela vem acompanhada de peso, pressão e controle corporal esmagador. E diferente do gorila, o urso é um predador. Ele caça, ele enfrenta resistência, ele mata.
O comportamento dele em combate é direto, objetivo e sem aviso. E aqui começamos a entender o verdadeiro conflito. De um lado, temos controle, precisão e inteligência. Do outro, temos massa, impacto e destruição. É como comparar um lutador técnico com um caminhão em movimento. Mas existe algo ainda mais importante. A pele do urso, espessa, protegida por gordura, resistente. Isso significa que golpes que seriam devastadores em outros animais podem simplesmente não ter o mesmo efeito aqui. Para causar dano real, o gorila teria que acertar pontos específicos. E isso exige tempo, precisão e oportunidade. Agora entra um fator decisivo: comportamento. O gorila evita combate sempre que possível. Ele intimida, testa, observa. Existe um processo antes da agressão total. O Kodiak não segue esse padrão. Se ele decidir atacar, ele simplesmente ataca. Sem aviso, sem encenação, sem tempo de reação. E isso muda completamente a dinâmica, porque em um confronto real, o tempo de reação pode ser a diferença entre dominar ou ser dominado. Agora vamos falar de resistência. O gorila é extremamente forte, mas sua energia é explosiva. Ele atinge o máximo rapidamente, mas não sustenta isso por longos períodos. O urso, por outro lado, é construído para a resistência. Ele atravessa ambientes hostis, enfrenta a escassez, luta quando necessário e continua. Se o combate se prolongar, a vantagem começa a migrar. E aqui chegamos em um ponto crítico. O gorila pode ser mais rápido no primeiro movimento, mas o urso precisa de uma oportunidade. Um único golpe. Uma única conexão limpa. E o cenário pode mudar completamente. Agora imagine isso, sem fuga, sem território favorável, sem possibilidade de recuo. Apenas dois gigantes frente a frente. Respiração pesada, tensão no ar e o silêncio antes da explosão. Porque quando esse confronto começa, não existe meio termo. Agora esquece números por um segundo. Esquece peso, estatística, força em teoria. Porque quando esses dois entram no mesmo espaço, tudo vira reação. Tudo vira instinto. Tudo acontece rápido demais. O cenário é neutro. Sem vantagem de terreno, sem árvores para escalar, sem água para fugir. Apenas espaço aberto e dois animais que não deveriam estar frente a frente. O primeiro contato não é físico, é visual. O gorila percebe o urso e imediatamente entra em estado de alerta. O corpo muda, os músculos tensionam, a postura se eleva e então começa o ritual. Ele se levanta parcialmente, expande o peito e inicia a sequência de intimidação. O som ecoa, grave, ritmado, um aviso claro: não se aproxime. Esse comportamento na natureza resolve a maioria dos conflitos. Mas aqui não resolve. O urso não interpreta aquilo como recuo. Ele não vê ameaça psicológica, ele vê presença. E presença para um animal daquele porte é algo que pode significar comida, competição ou perigo. E a resposta dele não é teatral, é física. O urso avança, sem hesitação. Nesse momento, o gorila percebe que a intimidação falhou. E agora não existe mais espaço para estratégia passiva. A luta começa. O gorila reage primeiro, e isso faz sentido biologicamente. Ele é mais ágil, mais explosivo, com melhor tempo de resposta inicial. Ele avança tentando usar o alcance dos braços. O objetivo aqui não é apenas atacar, é controlar. Ele tenta agarrar, puxar, talvez atingir a cabeça ou o rosto, regiões mais vulneráveis. O impacto acontece, mas o efeito não é o esperado. A pele do urso absorve parte significativa da força. A gordura atua como amortecedor. Não é que o golpe seja fraco, é que o alvo foi feito para resistir. E agora vem a resposta. O urso gira o corpo com uma velocidade surpreendente para o tamanho. E então a pata vem. Não é um movimento bonito, não é técnico, é bruto, é pesado, é destrutivo. Se esse golpe conecta com força total, ele pode quebrar ossos, causar trauma imediato e comprometer completamente a mobilidade do gorila. Mas o gorila não é lento, ele recua, parcialmente atingido talvez, mas ainda funcional. E aqui vemos uma diferença crucial. O gorila tenta reposicionar, ele tenta entender,
ele busca uma abertura. Já o urso não para, ele pressiona. Cada passo do Kodiak é um avanço de território. Ele reduz a distância e força o gorila a reagir constantemente. Isso é um problema, porque o estilo do gorila depende de controle, e aqui não há controle. O gorila tenta novamente, agora mais agressivo. Ele avança direto, talvez buscando agarrar o pescoço, usar a mordida, aplicar força contínua. E por um breve momento, ele consegue. Esse é o ponto mais perigoso para o urso. Se o gorila conseguir se fixar bem, atingir olhos, focinho ou regiões sensíveis, ele pode causar dano real. Mas existe um limite, a diferença de massa. O urso simplesmente não é um alvo fácil de dominar. Ele usa o próprio peso, se projeta, empurra e transforma o combate em algo físico, esmagador. O gorila começa a ser forçado para trás. O esforço aumenta, o consumo de energia dispara e isso começa a cobrar seu preço. O urso, mesmo não sendo rápido num sentido tradicional, mantém pressão constante. Ele não precisa de precisão cirúrgica, ele precisa de oportunidade. E então ela aparece. Um erro. Uma fração de segundo. Talvez o gorila tente recuar tarde demais. Talvez escorregue. Talvez apenas não consiga manter o ritmo. E nesse instante, o urso conecta. Um golpe mais limpo, mais pesado, direto. O tipo de impacto que muda completamente a dinâmica do combate. A partir daqui, a luta deixa de ser equilibrada. O gorila ainda pode reagir, ainda pode tentar, mas agora está em desvantagem física clara. E o urso percebe isso. Ele avança com mais força, mais agressividade, mais domínio. E quando um animal desse porte entra nesse estado, ele não recua. Agora, vamos parar aqui por um segundo, porque isso não é apenas uma luta, isso é um confronto entre duas estratégias evolutivas completamente diferentes. O gorila evoluiu para força localizada, inteligência, controle social e defesa de grupo. O urso evoluiu para sobrevivência extrema, domínio físico e eficiência predatória. E quando essas duas linhas se cruzam, a realidade é dura. Porque não é sobre quem é mais impressionante, é sobre quem é mais eficiente naquele cenário específico. E agora sim, a conclusão. Em um confronto direto, sem fuga, sem vantagem de ambiente, o vencedor mais provável é o urso de Kodiak. E não é por falta de capacidade do gorila, muito pelo contrário. O gorila é incrivelmente forte, inteligente e perigoso. Mas a diferença de massa, resistência, capacidade de absorver dano e principalmente o poder de impacto do urso acabam sendo fatores decisivos. O gorila precisaria de condições muito específicas para vencer. Um cenário onde ele pudesse usar melhor o ambiente, explorar vulnerabilidades e evitar confronto direto prolongado. Mas em uma luta frontal, o Kodiak leva vantagem. E isso mostra algo fascinante sobre a natureza. Nem sempre o mais inteligente vence, nem sempre o mais ágil domina. Às vezes, a diferença está simplesmente em quem foi construído para aguentar mais e destruir mais. Se você curtiu esse tipo de confronto profundo, deixa seu like, se inscreve no canal, porque aqui a gente não simplifica a natureza, a gente revela ela como realmente é. E até o próximo vídeo.